Beleza? Glória a Deus. Bom dia. Deus é bom, né? Amém? Obrigado, tá, gente? Deus abençoe vocês. Estava ali escutando o que o Senhor estava organizando nessa manhã. E eu vim com uma palavra preparada de casa para cá. E o meu coração está ansioso para dividir com vocês. Mas o Espírito Santo, ele é bom. E eu não sei se você se liga naquilo que vai acontecendo. Mas eu, de verdade, eu queria que você estivesse atento nessa manhã por aquilo que o Espírito Santo faz. Porque se você não estiver atento por aquilo que o Espírito Santo faz, você vai ser movido apenas por aquilo que o coletivo está querendo. E aqui é um perigo, né? Aqui é um perigo, porque se a gente não prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer, a gente se empolga e vai com os demais. Foi lido um texto aqui, foi recitado um texto pelo Dani, enquanto ele ministrava louvor, Salmo 42, e ele está dentro da mensagem que eu quero ministrar hoje. E esse texto, ele fala dos filhos de Corá, e num momento muito peculiar da vida daqueles homens. Alguns historiadores dizem que era na época em que Davi fugia de Saul, que Davi era perseguido por Saul. E de repente os filhos de Corá estão ali conversando, e o salmista, esse escritor que criou esses salmos, esse canto, ele começa a dizer que a alma dele sente saudade, anseia pelo Senhor. E de verdade, eu queria começar perguntando para você: você anseia pelo Senhor quando você está na igreja? Você anseia pelo Senhor quando você está no coletivo? Ou você anseia pelo Senhor de verdade? Quando é só você, o que é que o teu coração sente falta? O que é que a tua alma clama? O que é que de falta, sabe, o que realmente faz falta em você? Será que de verdade o teu anseio é coletivo quando é cantada uma canção, quando é colocado uma expressão, quando é colocado um texto diante de você? Ou de verdade a sua alma tem anseio, Pai? Anseio pelo Senhor. Ele vai dizer ainda, eu creio que no verso 5, no verso 4, ele diz o seguinte: quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Quando eu me lembro disso, eu derramo a minha alma, porque eu tinha ido com a multidão. E deixa eu te falar, ele não tinha ido para o pecado, ele não tinha ido para um lugar ruim. Não. Fui com eles à casa de... eu vou falar de novo. Fui com ele à casa de... com voz de... e louvor. Com a multidão que... mas e quando a festa acaba? Quando a reunião termina? Quando eu vou para minha casa, será que o meu coração ainda celebra o Senhor? Será que eu consigo chegar no meio do meu deserto e dizer: sim, Senhor, eu estou aqui, tem uma prova, eu sei que eu preciso ser mudado e moldado por Ti, mas mesmo aqui no meio desse conflito, e esse conflito pessoal, sabe, muitas vezes me esmagando, a minha alma tem sede de Ti, Jesus. Você está entendendo nessa manhã o que o Espírito Santo está tentando chamar a tua atenção? Porque se você chegar aqui e tiver uma ansiedade coletiva, será que a sua alma, o seu espírito terá força suficiente de ficar ainda apaixonado pelo Senhor, pela adoração, por esse momento em que, sabe, a nossa alma de verdade vai clamar pelo Senhor, pela sua presença, sendo na maneira coletiva como fazia esse salmista?
Em dias que teve festa, teve cortejo, teve, reunião, teve gente junto, ou você vai ser tomado pela ansiedade da reunião, do culto. E essa ansiedade vai pedir para que você seja provocado por algo externo e não algo que vem de dentro. O Evangelho de Cristo é um Evangelho transformador. O Evangelho de Cristo, ele não quer te dar uma vida boa. Como assim, pastor? Estou no lugar errado. Pregaram para mim que o Evangelho ia me dar uma boa vida. Não, ele vai tirar a sua vida, ele vai matar você, e ele vai te dar uma nova vida. E essa nova vida não é nossa, essa nova vida é de Cristo Jesus. No domingo passado eu falei sobre as marcas da morte de Jesus, que produzem as marcas da vida de Jesus em nós. E parece que muitas vezes a nossa expectativa está no mover do culto. Deixa eu ser claro com você, eu gosto, irmão, eu sou apaixonado por uma chapação. Essa madrugada nós estávamos lá em Nova Descoberta, na casa de um irmão, e nós estávamos lá, cara, os adolescentes, os jovens dessa casa, fazendo uma vigília para o Senhor. Meu, cara, como eu gosto desse negócio, como eu gosto, irmão. E sabe por que o meu coração ficou alegre? Porque era 6h10 da manhã, eu já tinha vindo para a minha casa, mas o meu filho tinha ficado lá, meu mais velho, o mais novo também, mas o mais velho tinha me ligado. E aí eu levanto da cama, quando eu boto o pé no chão, mesmo cansado, porque eu tinha dormido pouco, eu disse: Senhor, muito obrigado, Jesus, porque eu não estou levantando da minha cama para ir buscar meu filho numa balada, cara. Muito obrigado, Jesus, porque eu não estou levantando da minha cama nesse frio para ir buscar o meu filho perdido, drogado, mas ele está lá te adorando por quem tu és. Então, sim, a minha alma tem sede de ti. Sim, eu glorifico a Deus no meio de algumas angústias. Você está aqui nessa manhã? E aí eu chego aqui, o Espírito Santo, e eu chego com a palavra preparada, o Espírito Santo está movendo o ambiente. Talvez você esteja aqui desapercebido, porque você está esperando entender qual é a ansiedade do povo hoje pela manhã no culto, porque talvez a ansiedade do povo hoje de manhã não seja chegar aqui e rasgar o coração coletivamente, porque o que o salmista de Salmo 42 estava ansioso, o que o salmista do Salmo 42 estava com saudade, o que o salmista do Salmo 42 estava de verdade querendo, não era um saudosismo, mas era a lembrança de quem estava no exílio, de quem estava preso, de quem estava vivendo num momento muito difícil. Ele estava, com a lembrança de dizer: meu Deus, e cadê aqueles cultos que eu participava, que não era produzido por alguém, mas que a partir de mim eu me derramava. Cadê a expectativa? Cadê a expectativa coletiva? Salmistas, os filhos de Corá estavam com essa saudade, mas só que a saudade não se dava por falta, se dava pelo exílio. Eles não podiam estar mais juntos daquela mesma maneira que outrora eles se reuniam. Não era um desejo pessoal de: não vou no culto, não vou na igreja, eu não vou mais naquela congregação, eu não vou mais estar com não era esse desejo. Era uma proibição, era um exílio. Eles tinham sido tirados da normalidade das suas vidas e agora estavam separados. Havia agora um rei que estava ali pelo trono, já tinha sido tirado por Deus, e Deus já tinha levantado o seu sucessor, mas não havia agora, uma renúncia para que aquele que o Senhor levantou tomasse. Então aquele que queria apenas o trono, ele perseguia não só Davi, mas assim todos aqueles que o acompanhavam, que pensavam junto com ele. Então de repente eles foram tirados desses ambientes a qual as reuniões aconteciam. Mas mesmo só no exílio, a expectativa do coração deles era uma: Senhor,
Em Ti eu confio. Sim, Senhor, eu Te quero. Sim, Senhor, Tu és o meu Deus. Sim, Senhor. E eu tenho uma pergunta para Te fazer nessa manhã. Você tem expectativa nessa manhã? Vou te perguntar de novo. Você tem expectativa nessa manhã? Eu quero te contar o que o meu coração diz para mim. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Ti, Jesus. Sabe onde é que você coloca a tua expectativa em ordem dentro de você? É quando você olha para Deus sem querer nada dele, só querendo Ele. Quando você olha para dentro de você e não tem nada mais gritando. Não é o seu novo trabalho, não é a multiplicação dos seus bens, não é um casamento, não é a melhora disso, daquilo, não, mas quando você, sabe, dentro de você está gritando assim, ó, de verdade, eu queria estar com Ele, cara, de verdade, eu queria, sabe, a minha alma parece uma fome, eu não consigo explicar, e aí, essa adoração que está dentro de mim, esse fogo que está dentro de mim, ele começa a exalar para fora e isso contagia o ambiente. Então eu preciso te perguntar, o que é que você veio fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui? Chorei, catarala, mandara, o que é que você veio fazer aqui? Êxodo 32, abra comigo. Porque do mesmo modo que Deus, através da pessoa de Jesus, muito obrigado, minha querida. Do mesmo modo que Deus, através da pessoa de Jesus, prepara um ambiente coletivo de adoração, e eu sei que Ele é adorado nesse lugar, nessa manhã. Nós muitas vezes somos levados pela ansiedade da coletividade. Eu vou repetir, nós somos muitas vezes levados pela ansiedade da coletividade. Ansiedade em nenhum momento ela é boa. Ansiedade sempre é ruim. Ansiedade é a pressa por aquilo que não aconteceu, é a pressão por aquilo que ainda vai vir. Então, ansiedade, ela nunca é algo bom. Então, eu preciso pensar da seguinte forma: se não há uma adoração pessoal, eu vou repetir, se não há uma adoração pessoal, adoração não é quando nós cantamos. Adoração é um estilo de vida. Adoração é quando de verdade tudo é para Ele, tudo é por Ele. As palavras de Paulo foram ditas aqui também pelo Gabriel. Quando de verdade nós entregamos tudo para Ele, isso é adoração. O que nós acabamos de fazer aqui com as canções são louvores. Nós o louvamos, nós dissemos que Ele é santo, nós falamos sobre a sua pessoa, nós falamos sobre o seu poder, sobre quem Ele é, o que é que Ele representa para nós. Então nós o louvamos, e nós de verdade, nós louvamos de maneira coletiva muito bem. Eu quero pegar a característica dessa casa para que você perceba e entenda aonde eu quero chegar. Porque o ministro ou a ministra de louvor, quando chega aqui e pega o microfone, ele não precisa pedir para você ficar em pé, você já vai ficando em pé. Por quê? Porque você sabe que o ato litúrgico dessa casa, o ato litúrgico coletivo dessa casa é estar em pé enquanto nós louvamos ao Senhor. Às vezes tem umas irmãs que batem assim nos irmãos, né? Cai de pé, rapaz. Mas está tudo bem, eu vejo. Aleluia. Só que você já sabe, porque um se levanta, outro se levanta, automaticamente nós seguimos um padrão. E aqui, muitas vezes mora um perigo.
Porque se o irmão da minha esquerda, se o irmão da minha direita estiver apenas entusiasmado pelos louvores, e glória a Deus pelo seu entusiasmo pelos louvores, é necessário. Isso é o fator que a gente chama, que vai começar a queimar dentro de nós, que vai começar ou vai melhorar a nossa adoração ao Senhor. Mas de fato, se você for pego apenas pela instrução litúrgica, ou pelo que o outro está fazendo e você apenas acompanhar, você pode simplesmente estar preso a uma ansiedade coletiva. E a adoração, ela precisa partir pessoal primeiro, para que a partir da pessoalidade, daquilo que está dentro de mim, daquilo que está queimando em mim, daquilo que eu estou me tornando, seja coletivo. E aí sim, o culto só vai ser uma bênção. Todos os cultos são bênção, amém? Mas o culto de verdade só vai ser naquele quesito mover do Espírito Santo, bom para mim e para você, se eu pessoalmente estiver o quê? Como o salmista do Salmo 42, ansioso pela tua presença, Jesus, com fome, com sede, com fome, com sede. Mas se eu não estiver aqui empolgado ou esperando a movimentação coletiva, eu posso entrar no lugar que eu quero começar a falar com vocês de Êxodo 32. Êxodo 32, a galera está no deserto. Tinha saído Moisés e a sua comitiva do povo de Israel. Tinha saído agora do exílio. O Egito tinha sido a casa deles por 400 anos. Não foi um dia nem dois, 400 anos. E de repente, Moisés agora deixa o conforto do seu palácio. Você conhece a história, eu não quero me aprender a isso. E ele toma a frente, ele diz, sim Senhor, pode me usar. E ele vai para frente, leva aquele povo é liberto. Aquele povo já está passando coisas maravilhosas. Aquele povo vê coisas absurdas acontecerem. Primeiro, eles foram libertos da escravidão do Egito. Segundo, viram passar 10 pragas e foram protegidos nas 10 pragas. Não aconteceu nada na casa daqueles que adoravam a Deus. Vai pegando e vai anotando para você perceber. A adoração, ela tem um poder tão grande, a adoração, ela tem um poder tão sobrenatural, que muitas vezes nós não valorizamos, e nós estamos simplesmente esperando uma ansiedade coletiva, ou uma percepção coletiva, para aquilo que nós precisamos produzir pessoalmente. Por quê? Porque o Senhor precisa ser adorado pessoalmente, para que quando as pessoas que adoram ao Senhor se reúnem, essa adoração vire coletiva. Posso ouvir um amém evangélico seu, pelo menos? Isso, glória a Deus. Terceiro, eles passaram pela Páscoa, nos umbrais da porta. Oh meu Deus do céu, pega o sangue, mata lá, divide com as famílias. Uau, comunhão, tá junto. Eles passaram por isso. Aí finalmente eles saem do Egito. Finalmente eles saem daquele lugar, daqueles 400 anos de aprisionamento. Só que daí de repente tem na frente deles o quê? Mar Vermelho. Porque a gente acha que a partir do momento que o nosso culto é legal, a gente acha que a partir do momento que eu dizimo, eu oferto, eu não falto a nenhuma reunião, que eu carrego a Bíblia para cima e para baixo, que eu li pelo menos o Salmo, eu acho que tudo vai estar resolvido na minha vida. Mas deixa eu te falar, não. Agora pergunta para mim, por quê, pastor? Porque se Deus nos der tudo, Ele nos tira a possibilidade de adorá-lo. Nós somos movidos por problemas. Eu não sei se você já percebeu. Se tiver tudo muito bonzinho para ti, você vai embora, meu irmão. Se você ganhar muito dinheiro, é capaz de você virar as costas para Deus. Se você tiver um casamento muito perfeito, é capaz de ficar chateado com Deus, cara. Aí Deus sempre deixa, sabe, ali um espinho na tua carne, para poder trabalhar em você, e para você estar no lugar certo, sempre com fome e com sede dele. Às vezes a gente acha que vai vir para a igreja vai transformar a nossa vida numa perfeição. Não, a igreja vai te dar ferramentas para que você atravesse cada momento, cada processo que você vive. Diga um amém, pelo menos. Então eles passaram pelo Mar Vermelho.
Passaram ou não passaram? Passaram. Sabe o que eu acho engraçado? Porque quando eles chegam de frente ao Mar Vermelho, há uma pergunta que Moisés, o líder, o cara que estava puxando a tropa toda, faz para Deus. E a pergunta é muito simples: com o que vai abrir? Como é que vai acontecer? Como é que nós vamos passar por aqui? Lá está vindo a galera que vai nos matar, e aqui na frente tem um mar. Eu não quero que você levante a mão, mas eu quero te perguntar: quantas vezes você chega em alguns lugares com esse dilema, em alguns pontos do seu processo de vida, alguns pontos em que você chega e diz assim: oh, meu Deus, e agora? Não tem saída? Será que foi Deus mesmo que me trouxe aqui? Só eu já perguntei isso. Será que foi Deus mesmo que me trouxe aqui? Ninguém mais perguntou. Por quê? Porque na frente tem mar, cara. Na frente está fechado. E atrás tem morte. Então se eu volto para trás eu morro. Mas se eu ficar aqui eu também vou morrer. Se eu me jogar nessa próxima etapa, parece que eu vou sucumbir. E aí Deus dá uma resposta para Moisés que eu acho extraordinária. Pergunta para mim: qual, pastor? Usa o que você tem na mão. Sabe o que a gente está esperando para que as coisas de verdade aconteçam? A gente está esperando que desça um querubim, cara, com uma asa bem grandona, sabe? Que vem um negócio assim extraordinário. Não, vai ser assim no momento, vai descer um raio. Não vai fazer nada disso, meu querido. Deus vai olhar para você e vai dizer assim: o que é que você tem na mão? O que é que você carrega? Aquilo que você carrega é muito importante. Por isso que nós estamos falando sobre adoração. Aquilo que você tem em suas mãos é muito importante. Aquilo que você carrega dentro do peito é muito importante. De verdade, não importa os mares que nós temos que passar, Adriano. Não importa, cara. Se nós estivermos ligados com o nosso coração no Senhor, Ele tem muitas coisas para fazer com tudo aquilo que nós temos. E olha que muitas vezes a nossa conversa é a seguinte, assim: mas não comigo, eu não. Eu não tenho nada para oferecer para um Deus que tem tudo. De verdade, nós não temos mesmo. Mas mesmo assim Ele quer dividir comigo e com você esse lugar. E Ele permite que nós entregamos para Ele aquilo que nós podemos entregar para Ele. Agora pergunta: o que é, pastor? Adoração. Porque quando Ele é a coisa mais importante que você tem no peito, meu irmão, é isso que nós podemos dar para Ele. Porque tudo que Ele fez por mim e por você é para que nós tivéssemos dentro do nosso coração essa sede, essa fome por Ele, para nós entregarmos a Ele toda essa adoração. Agora me diga uma coisa, pense comigo. Porque dentro da metodologia humana, dentro daquilo que nós temos, dentro do nosso raciocínio, nós vamos pensar o seguinte: nossa, que Deus é esse, cara, que precisa ser adorado? Não, Deus não precisa ser adorado, mas quem precisa somos nós. Por quê? Porque nós se parecemos com aquilo que adoramos. Então, se você quer ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor homem, uma melhor mulher, se você quer ser alguém parecido com Deus, você tem que adorá-lo. Porque quanto mais você o adora, mais parecido com Ele você fica. A minha pergunta é: tem alguém aqui treinando para ser ruim? Tem ou não tem? Não. A gente não treina para ser ruim, a gente já nasce ruim. Coisa difícil às vezes de aceitar, né? A gente não treina para ser ruim, a gente nasce ruim. Por quê? Nós viemos do pecado. Quando a Bíblia descreve isso, ela não está descrevendo assim: poxa, tadinho, né? Adão sacaneou você. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que você nasce do pecado, que eu nasci do pecado. Então logo nós não somos bons, nós somos ruins. E se nós não tivermos esse lugar no Senhor, e qual é o lugar no Senhor? É o lugar de estar nele com sede, com fome, o lugar de adoração. Se nós não tivermos nesse lugar, a ruindade, aquilo que é humano, ainda continua dominar o ambiente do meu coração. E aí não adianta nada eu chegar no coletivo, porque o coletivo é o conjunto de pessoas que nasceram ruins. O diabo não quer que eu fale, mas eu vou falar tudinho hoje. Aleluia. Você está a fim de ouvir?
Então é isso. Muitas horas a gente acha que não, esse coletivo de gente ruim, que está convicta, que precisa nascer de novo. Quantos convictos aqui em nascer de novo nós temos nessa manhã? Eu sou convicto, cara, eu preciso nascer, se eu não morrer todo dia. Coitada da Rafa, coitada das crianças, coitada de mim, cara. Ninguém me merece. Só que quando chega o mar vermelho na minha frente, eu estagno. Quando chega o mar vermelho na minha frente, eu paro. Quando chega o mar vermelho na minha frente, eu fico cheio de tremor, de temor. Quando chega o mar vermelho na minha frente, eu fico todo ansioso, porque, poxa, dei o meu melhor até aqui, como se a trajetória não tivesse também glória. Porque às vezes, obrigado, meu irmão. Porque às vezes você, tá melhor mesmo. Porque às vezes você chega de frente do mar vermelho, e como ele é o teu próximo processo, você reclama daquilo que está vivendo ali, mas não lembra daquilo que o Senhor já fez por você. Quantos estão entendendo o que eu quero falar? E aí eu paro de adorá-lo. Por quê? Porque na frente tem mar. Porque na frente tem esse lugar que eu parei, que eu estagnei. E aí eu já não lembro mais das glórias passadas, mas lembro que eu li ali, eu di uma lista. Até chegar diante do mar, teve uma lista. Teve a saída da escravidão, teve as 10 pragas que viveram dentro da escravidão, teve a Páscoa, e aí teve a saída do Egito. Mas o próximo passo, muitas vezes, é o mar. E aí eu olho para o mar e digo, se eu soubesse eu não tinha vindo. Se eu soubesse que o culto ia ser esse, eu não tinha vindo. Se eu soubesse que a palavra era essa, eu não tinha vindo. Se eu soubesse, eu não tinha feito. E você esquece das glórias que o Senhor já presenteou a tua vida. O Senhor já presenteou a tua vida com alguma glória? Eu sei que sim. O que é que tu tem na mão? Porque o que é que nós carregamos na mão é o que abre os nossos mares. O que você carrega, fique em mim, por favor. O que você carrega na sua mão é o que abre o seu mar. E aí tem gente que vem e diz assim, não, pastor, se não for o Senhor fazer, não. Eu sou apenas alguém que o Senhor escolheu e colocou aqui para direcionar. Talvez alguém que vai pegar a dificuldade que você tem em interpretar algumas coisas e trazer isso de uma maneira mais clara, para que você saia daqui hoje, e comece a executar isso na tua vida. Mas não adianta nada se você vir aqui com a expectativa de eu fazer alguma coisa por você. Eu não vou fazer nada por você. Diga um aleluia pelo menos. Eu não vou fazer nada por você. Porque aquele que precisava fazer, ele já fez. Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso precisa ser suficiente. Pastor, então eu não posso chegar no culto pedindo uma cura. Eu não posso chegar no culto pedindo que o meu casamento seja melhor. Eu não posso. Pode, irmão, talvez esse seja o teu mar. Talvez hoje seja a necessidade de hoje. O teu mar hoje precisa ser aberto nessa situação. E glória a Deus que você entende isso. E você sabe que Deus tem poder de abrir qualquer mar vermelho na sua frente. Você está por aqui? Qualquer. Só que Ele vai olhar para você e vai te dar uma resposta. A minha pergunta para você é: está preparado para se mover com a resposta que Deus vai te dar? É uma pergunta. Ela precisa ser respondida para você. Você está preparado para se mover com aquilo que Deus vai dizer para você fazer? Eu posso piorar a pergunta? Não? Só o irmão, vou responder só para ti, irmão que falou ali. Você terá coragem de lançar a única coisa que você tem na mão nessa água, para que esse mar se abra? Moisés não tinha muita coisa na mão. Moisés tinha uma vara, um cajado. Às vezes você olha, aquilo que está na tua mão é insignificante. Às vezes você olha para você e você diz, não, cara, não é isso aqui que Deus quer. Não. É isso aqui que eu tenho que jogar no mar? Mas eu não sei falar direito. Moisés também não sabia. Mas eu não sei orar, eu não sei pedir. Moisés também não sabia. E aí Deus chega para ele e diz assim, joga. Você está disposto a jogar aquilo que você tem na mão hoje, diante do mar vermelho? Só que daí abriu o mar vermelho. Abriu ou não abriu? Vou perguntar, abriu ou não abriu, gente?
Abriu. Por mais que nós estamos em junho. Como diz o meu filho, piada ruim, pai. Piada ruim. É só para acordar você, cara. Eu acho que essa luz, cara. Acho que essa luz precisava acender para os irmãos acordar. Mas o mar vai se abrir, cara. E nós lendo na história hoje, é maravilhoso nós vermos que aquela galera passou, né, a pés secos por aquele lugar. Uau, a gente lê aquilo, aí o pastor vem e prega aquilo no culto, você sai daqui maravilhado, tal, uau, o mar vai se abrir. Foi profetizado nessa manhã, digam amém, pelo menos vai. Isso, foi profetizado nessa manhã que o mar vai se abrir, então glória a Deus que o mar vai se abrir. O que é que tinha depois do mar? A bênção, né, pastor? A boda do cordeiro? Não. Não. Tinha deserto. Não quero mais congregar aqui. Eu não quero mais congregar nesse lugar. Esse pastor não anima. Esse pastor só me bota. Agora que eu achei que eu ia receber a minha vitória. É porque teu olhar está no lugar errado. A tua vitória você já recebeu. O nome dela é Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia nem a morte segurou ele, meu irmão. Só troca a ótica, por favor, cara. Troca a ótica. Troca a ótica. Por quê? Porque todas as vezes que você passar pelo mar e você enfrentar um próximo deserto, você vai cantar, irmão, nesse lugar. Você vai fazer igual a Miriam, não importa o deserto que eu vou atravessar, mas eu vou cantar ao Senhor. Por quê? Porque eu pessoalmente o adoro, meu irmão. Ele é adorado por mim. Então sim, quando nós como igreja passamos esse lugar, a coletividade começa a adorar, porque eu decidi adorá-lo. Então você precisa entender isso. Agora, fechou, deserto. Ok, vamos passar. Passamos um mar, vamos passar o deserto também. Vamos ou não vamos? Amém. Profetiza, irmão. Se você não está com tanta força assim, pega a força do irmão do lado. Se o irmão do lado está mais desanimado que você, pega um pouquinho da minha fé. Não dá nada. E nós compartilhamos dela, porque você vai vencer também esse deserto. Diga amém. Isso, amém. Nós vamos vencer esse deserto. Só que entenda, no deserto nós temos um Monte Sinai. Porque nem tudo é ruim no deserto. É que você não se ligou ainda. Porque foi pregado tanta coisa negativa sobre o deserto, que você, quando você está numa fase ruim da sua vida, você diz o quê? Estou no deserto. No deserto é lugar bom, irmão. Tem um Sinai lá. O Monte Sinai é o lugar das experiências com o Senhor. Ai, cara, eu não sei você, irmão, mas o deserto é legal, cara. O deserto é maravilhoso quando você passa com ele, com um coração cheio de adoração. Quando você levanta suas mãos e diz que é por ele, para ele, que são todas as coisas. Quando não tem mais nada na mão, porque a coisa que você tinha na mão, você jogou nas águas lá atrás, para ver o mar se abrir. E aí você entra naquele lugar de deserto, mas os teus olhos olham para os montes, de onde vem o teu socorro. E aí você tem um entendimento claro: o meu socorro vem do Senhor. E aí você para de ter medo do deserto. E aí você para de ter medo do deserto. Lá tem um Monte Sinai, mas tem um momento que Moisés agora é obrigado a sair do meio do povo. Preste atenção nesse detalhe. Eu não vou conseguir pregar tudo nessa manhã. Vou terminar à noite. Tem um momento que acontece comigo e com você. Que nós precisamos deixar a multidão e subir o Monte Sinai sozinho. Monte Sinai é aquele lugar teu e Deus, meu e do Senhor. Não é o lugar de muitos. É o lugar daqueles que escolhem subir. Porque essa multidão de pessoas, de israelitas que foram para o deserto, eles não tiveram escolhas. Eles viveram aquilo que um homem teve coragem de fazer, porque ninguém teve que abrir mão de nada. Quem jogou algo na água para que o mar se abrisse foi Moisés.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus levanta libertadores. Diga, eu sou um libertador. Deus levanta libertadores. Só que todo libertador, ele tem que abrir mão daquilo que está na sua mão para jogar diante do mar, para salvar uma multidão. Você entende que o seu, eu vou usar essa expressão, eu não gosto dela, mas eu não consigo pensar em outra. O seu sacrifício, o seu esforço, vamos botar esforço, ok? O seu esforço de pegar aquilo que você tem na mão e abrir o mar vermelho, porque o Senhor está te pedindo, não irá salvar apenas você, mas sim uma multidão. E muitas vezes essa multidão não está nem aí para aquilo que você está fazendo. Você entende isso? Talvez você vai fazer isso pela sua casa. Talvez você é a irmã que ora na casa. Talvez você é o irmão que ora na casa. Talvez você está lá e você está vendo seus filhos não... Cara, parece que eles não entenderam isso. Deixa eu te falar uma coisa. Continue. Só continue. Talvez seus filhos já casaram, já têm as suas próprias famílias, e você fica lá orando, intercedendo ao Senhor. Deixa eu te falar, continue. Continue, por quê? Porque o Mar Vermelho não é o final do processo. O Mar Vermelho é o início do deserto que você vai passar. Só que no deserto você vai ter um sinal, o Sinai. No Sinai, fica tranquilo, eles não vão subir com você. Você vai ter que subir sozinho. Moisés subiu sozinho pelo povo. Ele até convidou, vamos embora, vamos comigo. Ele pegou os melhorzinhos dele. Aí quando eles estavam na metade do caminho, Arão olha o monte, olha a nuvem de glória, era o peso, o nome daquilo no original é Shabote. Era o peso da glória de Deus naquele lugar. Ele olha aquilo, Arão, aí ele olha para o povo. Ele disse, o culto lá está legal, eu acho. Acho que eu vou voltar, a igreja está cheia, eu vou voltar para aquele culto. Esse culto aqui, não, Deus eu acho que está brabo, olha lá. Tem raio, tem relâmpago, tem, meu Deus do céu, que tempestade feia lá em cima. Deus está muito brabo, eu não vou para aquele lugar não. Porque às vezes a gente começa a orar, eu não sei, você não precisa se manifestar, mas eu sei que alguns aqui passaram por esse lugar. Você vem para a igreja, você vem para Cristo, você vem, você entrega a tua vida a Jesus, e parece que tudo vira uma tempestade. Meu Deus do céu, parece um rolo compressor na nossa vida. Meu Deus, e se tu bobear, meu Deus, acontece muita coisa. Sabe por quê? Porque o Senhor está limpando, cara. E aquilo que a gente achava que era ouro, que na verdade é só traça, o fogo vem e queima. E aí o teu sentimento é de perca, mas na verdade não. Quando sabe aquele pessoal que coleta ouro lá na jazida, ele pega a peneira, ele passa a peneira enche, não enche, mas é pedra. Aí ele vai para a água, dá uma chacoalhadinha, e lá no meio daquela montoeira de pedra, ele encontra algumas gramas de ouro. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez o teu processo seja esse, você está com um falso sentimento de perca. Na verdade não é perca, o Senhor está te purificando, te limpando. E sabe o que é mais engraçado? Porque depois do ouro ser tirado no meio da água, no meio da pedra, ele é levado para onde? Fogo. Eita, fogo. Fala em fogo, a galera, os crentes vêm tudo assim, né? Louco para um reteté. Não, fogo, irmão, ele derrete a gente, cara. O fogo limpa a gente. O fogo purifica a gente. E sabe o que é que esse povo estava com medo? Do fogo que estava acontecendo no pico do Sinai. Porque no Monte Sinai é o lugar onde a gente vai para ser lapidado, melhorado. Moisés, tira as sandálias, meu filho. Chegasse aqui num lugar diferente, cara. Estás pensando que tu pode vir aqui do mesmo jeito que você vai lá embaixo? Você está pensando que você pode entrar aqui nesse lugar do mesmo jeito que você entra no tabernáculo? Ô, senhor. Tira, cara. Tira esse negócio dos pés, cara. Porque o lugar que tu pisa é... Porque diante de Deus a gente tem que estar descalço. Diante de Deus a gente tem que estar sem roupa, cara. Eu não estou falando para vocês orar pelado, tá, gente? Por favor. Pois os irmãos da internet vão fazer o corte, ó, pastor, manda os irmãos orar pelado na igreja. Não, está amarrado, não é isso não. Aleluia. Mas é verdade, cara, você tem que ir despido. Mas despido como? Com as mentiras que nós carregamos. Porque lembra que nós somos ruins. Rapaz, fica tão mais fácil a sua adoração quando você chega sabendo quem você é diante de Deus. Quando você chega, sabe, não tentando inventar. Eu orava, fazia umas orações muito, assim, muito cara de pau, cara. Nem aquele, como é que é o nome daquele líquidozinho que passa na madeira? Como é que é?
Vocês sabem, né? Seus caras de pau. Vocês sabem, né? Vocês conhecem o produto, né? E a gente chegava diante de Deus. E dizia, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Voz de trovão, né? Oh, Deus de Abraão. Ele já sabe quem ele é, cara. É você que não sabe quem você é. Daí você chegar lá e dizer, pô, Senhor, o cascudo chegou. O mentiroso chegou. O incrédulo chegou. Não, a gente fica enfeitando, que acha que a nossa fala, a nossa eloquência, nosso timbre, as palavras bonitas que nós vamos colocar, vai convencer Deus da nossa ruindade. Não, cara, Ele já sabe que nós somos ruins. E mesmo assim Ele nos amou. Digo amém. Mesmo assim Ele nos amou. Então Sinai é esse lugar que você entra, irmão. Que você entra, minha irmã. Para quê? Para ver Deus face a face. Perguntinha para você, vem cá, louvor. Você quer ver Deus face a face? Pastor, o senhor abriu o Êxodo 32 e não leu, é porque eu não consegui chegar lá. Mas eu queria convidar você para ler. E eu vou te dar uma referência para não deixar essa mensagem pela manhã aberta. Eu vou terminar ela à noite. Acho que vai ser a primeira vez que eu ministro a mesma mensagem em 2 cultos. Mas o Espírito Santo está pedindo isso para mim. Para não deixar você no vácuo, eu quero te dizer que depois do Sinai, depois de subir ao monte, vem Êxodo 32. Êxodo 32 é quando eu sou movido pela ansiedade coletiva. Escreve isso no teu coração, vai. Êxodo 32 é quando eu sou movido pela ansiedade coletiva. Quando eu perco a minha adoração pessoal, porque o Sinai produz adoração dentro de mim. Estar com Deus face a face. Ter a recordação clara e o agradecimento claro daquilo, tudo que Deus já fez por mim. Por todas as listas de benevolências que Deus fez na minha vida. Mas quando eu olho para o Sinai, eu não quero subir, eu não quero ver Deus face a face. Quando eu não tenho uma adoração pessoal, eu fico na metade do monte. Na metade do monte eu olho para a ansiedade do público. Eu olho para o que está acontecendo dentro de quem está do meu lado. E de repente o que está acontecendo do meu lado pode ser algo muito constrangedor. Porque quando Arão para no meio do caminho, Arão sacerdote, cara mandado por Deus para acompanhar Moisés e para ser aquele que fala. Quando Moisés falava, ele interpretava e colocava para o povo. Agora ele para no meio do monte, no meio do Sinai, no meio daquele lugar onde ele precisava ter ido com Moisés. Ele escolhe não ir, ele escolhe olhar para o povo. E quando ele olha para o povo, ele vê no rosto do povo a sua ansiedade. E eu sei que você vai ler Êxodo 32. Você vai ler Êxodo 32? Não mente, você vai ler, né? Só perguntei, você que disse que ia ler. Se você ler Êxodo 32, você vai ver que a primeira coisa que eles reclamaram de Moisés foi o tempo de permanência de Moisés naquele lugar chamado monte, chamado Sinai. Você vai ver que diante do texto, a primeira coisa, no verso 1, ele já começa. E aí eles têm uma brilhante ideia do capeta. Eu vou repetir. Uma brilhante ideia do capeta. Por quê? Porque Satanás não vem com garfo. Tem gente que acha que Satanás vai vir com tridente, vai vir com os galinhos, vai vir com aquela capa vermelha. Ô irmão, isso é folclore. Ele vem perfumado, ele vem bonitão. Ele vem com aparência de anjo para você. Ele vem, todo. E aí ele coloca só uma ideia contrária à de Deus no teu coração. Pastor, quando é que Deus fala comigo e quando é que é a voz do inimigo? Quer que eu te explique rapidamente? Quando é Deus falando com você, tem princípios bíblicos, não foge nada da Bíblia e geralmente manda você ser melhor. Quando é do diabo, elogia muito você. Quando é do diabo, geralmente quer te dar muitos presentes. Quer dizer que você é maravilhoso. E às vezes a gente entra num engano, cara. Pastor, então Deus não fala essas coisas para mim? Sim, claro que fala. Ele falou tudo isso na cruz do Calvário, através a maior atitude de amor possível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou
E é para todo aquele que nele crê. Só que meu coração às vezes fica num pêndulo. Hoje eu creio, amanhã eu já não creio. Porque depende se tem mar na minha frente, se tem deserto nos meus pés, ou se eu estou vendo um monte, depende. Eu fico num pêndulo. E a minha mensagem nessa manhã é para que você saia desse pêndulo, para que você saia da ansiedade coletiva e você comece a ser um adorador agora por excelência, a partir de você, não a partir de movimentos, a partir de você. Êxodo 32, quando Moisés demora demais no monte, quando Moisés fica muito tempo, ele ficou 40 dias e 40 noites. Se eu não me engano é Êxodo 24 que vai falar isso. Ele fica por 40 dias e 40 noites naquele monte. Sabe o que a galera fala? O culto está demorando. O que Moisés está fazendo? Rapariga, né? É assim que eles falam lá no norte, né? Não é rapariga no norte? O que é? Hã? Ah, do Nordeste, não é? Eu só confundi a região. Aí eles falam, rapariga, essa rapariga está demorando demais lá. Ou se nós fosse falar aqui em Tijuca, os rapazes foram e ficaram. Os rapazes foram, subiram e ficaram, não voltaram mais os rapazes. Era isso que ele estava falando de Moisés. Moisés, você está demorando. Quantas vezes a gente está falando isso de Deus? Senhor, acabei de passar alto mar ali, cara. Você pediu para que eu tivesse na mão e jogasse, eu joguei, eu confiei em Ti, eu acreditei em Ti. Aí tudo que eu tinha na minha mão, tudo aquilo que eu possuía, que eu conseguia tocar, eu larguei na água lá, o Senhor abriu o mar, beleza, mas me enfiou num deserto. E aí o teu acúmulo de reclamação está acontecendo. Quando você chega nesse lugar que você não tem mais adoração dentro de você, e você é movido pela expectativa ou pela ansiedade coletiva, sabe o que é que você fala? Me dá um novo Deus. Não estou contente com esse. Esse tem que subir monte. Esse tem que ir para o Sinai. Esse eu tenho que abrir mão. Esse eu tenho que matar o meu eu. Esse eu tenho que reconhecer. Esse eu tenho que dizer que eu sou ruim. Eu não sou tão ruim assim. Esse eu não quero mais esse Deus. Esse Deus aí está muito chato. E ele está demorando, né? Eu já estou 40 dias. Já faz 40 dias que esse cara foi para lá. Já faz 3 meses, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos que eu sou cristão. E parece que eu ainda estou no deserto. Então que Deus é esse? Eu não quero mais esse Deus. Me dá um Deus. Toda a prerrogativa, expectativa humana é sempre nós pedindo um novo Deus. E ele pode ser tantas coisas. Ele pode ser uma oração respondida sua. Quantos de nós oramos, né? Quem é pai, mãe aqui, oramos pelos nossos filhos. Senhor, eu quero ser pai. Eu sempre tive o desejo de ser pai. Tenho 2 crianças maravilhosas. Eu chamo de criança, mas já passaram de mim. Um já passou. Também não é tão difícil. Mas eles poderiam ser o meu Deus. Porque quantos que tiveram oração respondida aqui, as suas orações respondidas viraram o seu Deus? Quantos que colocaram no lugar da adoração os seus filhos? Quantos colocaram no lugar da adoração o seu casamento? Quantos colocaram no lugar da adoração o seu cônjuge, a sua vida financeira, o seu carro, a sua casa, o seu privilégio, o seu título que você carrega? Quantos já fizeram isso? Êxodo 32 começa com a narrativa de um povo dizendo: Moisés está demorando demais. Me dê um Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Mas sabe de uma coisa? A minha oração nessa manhã é para que toda ansiedade vá embora em nome de Jesus. A minha oração nessa manhã por você, pela tua casa, pelo teu ministério, por quem você é que toda ansiedade coletiva vá embora em nome de Jesus Cristo. Para que esse fogo, essa chama acenda dentro de você e você seja capaz de pegar o que você tem nas suas mãos e lançar diante do mar e não reclamar do deserto que você está.
Porque você vai saber que nesse deserto o Senhor vai preparar você, vai lapidar você, para que você encontre no deserto o Sinai, o lugar onde você vai encontrá-lo face a face. Aí você vai perceber e entender quem é Deus de verdade na sua vida, e aquilo que Ele quer fazer através de você. E aí você vai olhar para tudo aquilo que Ele já fez em você, e tudo em você vai glorificar o nome dEle. As suas expectativas não vão estar, o teu olhar não vai estar adiante, o teu olhar vai estar no Senhor, porque nada que tiver adiante te satisfaz o tanto que olhar para Ele te satisfaz. Eu queria que você, em nome de Jesus, fechasse os teus olhos, quebrasse a sua expectativa, quebrasse a sua ansiedade, em nome de Jesus, e fechasse os seus olhos, olhasse para Ele nessa manhã e dissesse: sim, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Sim, Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Sim, assim como a corça anseia pelas águas, Senhor, eu anseio por Ti nessa manhã. Diga isso a Ele, em nome de Jesus. Diga. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Essa canção não é uma canção simples. Essa canção não é uma canção fácil de cantar. Essa canção, na verdade, ela resume tudo aquilo que nós pregamos aqui até agora. Toda palavra que nós ministramos, ela se resume. Se você tem coragem de dizer que Ele é teu tudo, você tem coragem de dizer que Ele é a melhor canção que você carrega no peito, você tem coragem de entrar nesse lugar, de olhar para o Sinai, mesmo quando ele estiver fechado, e dizer: sim, Senhor, eu quero estar aí nesse lugar. Sim, o que depender de mim, sim, eu vou carregar dentro do meu peito uma adoração viva, e essa adoração viva vai contagiar as pessoas que me veem. Tudo aquilo que estiver dentro de mim vai glorificar o Teu nome. Antes de eu orar, eu quero contar algo. Eu vou muito ao hospital para orar por pessoas que estão doentes. Um dia, eu não sabia o que eu ia enfrentar. Eu fui convidado para ir num hospital, e eu orando naquele hospital pelo menino, uns 13 anos de idade, mais ou menos, em torno disso. Ele apresentava ter visualmente uns 8 anos, mas ele já tinha uns 13 anos de idade. Ele estava com câncer. Ele estava com um catéter na cabeça, a cabecinha raspada. Irmão, deixa eu falar para você bem sério. Que imagem horrível. Porque se nós, como seres humanos, não olharmos isso e não se comovermos no nosso coração, que tipo de filho de Deus nós somos? E aí eu cheguei naquele lugar, e eu confesso para você que criança, para quem não sabe, eu tenho formação em enfermagem. E na época do estágio, foi o lugar que eu fugi. Eu gosto mais dos doidos, então minha formação é saúde mental. Por mais que eu não a tenha muito. Eu fugi da pediatria porque eu não consigo ver crianças nesse estado. E o Senhor me leva nesse dia, nesse lugar, para orar por uma criança, nesse lugar.
Só que eu estava passando por umas situações pessoais muito complexas. De verdade, eu estava diante do meu mar vermelho e eu não queria abrir mão daquilo que estava na minha mão. Olha o cajado bonito que eu tinha. Eu não queria jogar na água. Que desperdício jogar esse cajado na água. Mas eu estava naquele dilema, joga ou não joga? E aí o Senhor me levou nesse lugar, nesse hospital. Cheguei lá no hospital, falei com ele. Disse, meu querido, sou o pastor Maico e tal. Pediram para mim vir orar por você. Sabe como é que ele me atendeu? Ele disse, pastor, estava ansioso pela tua vinda. Meu irmão, eu não consegui. Na hora a lágrima já pulou fora dos olhos. Eu tentei pegar ela, tentei botar para... Não rolou. Ele disse, pastor, não chora. Fique em paz, eu estou tão alegre pela presença que o Senhor... Sabe que o Senhor veio aqui orar por mim? Eu disse, dentro de mim eu dizia, Senhor, eu não sou digno disso aqui, Pai. Esse menino está com câncer, cara. Eu não tenho nada para reclamar. Eu estou aqui apegado num cajadinho, num pedaço de pau, de madeira, algo que vai ficar aqui, que é corruptível. Esse menino está prestes a morrer, cara. E ele está alegre, ele está feliz, ele está com um sorriso no coração. Os lábios dele mostram os dentes dele. Aquilo me moeu. E eu fui audacioso ao ponto de perguntar para uma criança a seguinte pergunta: meu filho, por que você está sorrindo? Quando eu falo que o homem é mau, é nesse lugar que eu estou te falando. Porque eu fui ali para levar algo bom para ele, mas foi ao contrário, era o Espírito Santo que estava ministrando em mim naquele dia. E quando eu cheguei lá, a minha maldade humana, pastor, meu Deus, você falando, a minha maldade já era pastor. A minha maldade é de olhar para uma criança e perguntar por que ela estava sorrindo. Com todo o conhecimento teológico, com todo o conhecimento em Deus, com todos os sinais que eu já tinha visto, mas eu fiz essa pergunta maldosa. Por quê? Porque às vezes a tua alma está clamando demais e não é pelo Senhor, é pelo cajado que você não está liberando. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu perguntei para o menino, ele perguntou, pastor, é que eu sou satisfeito com Deus. Eu sou satisfeito com Deus. Eu sou satisfeito com Deus. Ficou ruim para mim orar? Você não concorda comigo que ficou ruim para mim orar? Quando eu botei a cabeça assim, ora por mim. Quando eu pedi para o menino, bota a mão aqui, dá uma expulsada, diz, sai em nome de Jesus que vai tudo embora, aí eu vou estar apto para orar por você. Eu já estava em lágrimas, meu irmão. E toda vida que eu me lembro dessa história, o meu coração se aperta, porque eu sei que o Senhor sempre tem algo para ensinar. E aí, de repente, naquele lugar, olhando para aquele menino com um sorriso, ele começa a falar a seguinte expressão: pastor, sabe por que a minha alegria? Eu fiz assim, eu não consegui nem responder, eu só balancei a cabeça. É porque podia ser o papai. E se fosse o papai é o único que trabalha lá em casa. Aí a mamãe ia estar complicado para a mamãe, porque é só o pai que bota dinheiro lá em casa para comprar alimento. Sabe por que eu estou contente? Porque podia ser um maninho. Ele tinha um irmão menor do que ele. Podia ser um maninho, mas ele é muito fraquinho, pastor. Ele não ia suportar, porque dói. Quando eles colocam o remédio em mim, dói. Dói tanto, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aí você pode estar perguntando: não, né, pastor, mas depois daquele dia, diz que aquele menino está aqui no nosso meio. Não, ele não está aqui no nosso meio. Mas eu confesso que o Senhor te leva a montes, a sinais. Alguns sinal, sabe, alguns montes que Ele te leva, é só para você se converter lá. E para quando você voltar dessa conversão, você ter Cristo suficiente dentro de você, ao ponto de você espalhar Cristo para as pessoas. Ao ponto do próximo mar vermelho que estiver diante de você, você nem cogitar em segurar o cajado, você já diz: é isso aqui mesmo, eu já sei como é que funciona. Quando você enfrenta outro deserto, você vai: eu não vou ficar tentando achar outro Deus aqui, não, eu já sei que Ele é o Senhor dos Senhores. Eu quero orar por você. Você que está com dificuldade de soltar o cajado, você está com dificuldade de atravessar o mar, ou até de entender o deserto que você está passando. Cara, se eu fosse você, eu já estava jogado na frente, porque foi o que eu fiz diante daquele menino. Eu me joguei diante daquele menino de joelhos, orando por ele. Esses são os teus filhos, Pai. Nós somos os teus filhos. Senhor, agora eu venho te pedir, Pai, força, coragem, ousadia, Senhor, para enfrentarmos, Senhor, os lugares que o Senhor tem colocado diante de nós. De enfrentarmos, Senhor, os desafios que o Senhor tem colocado diante de nós, sabendo que o Senhor está nos melhorando, nos lapidando, nos deixando mais parecido com o Teu Filho, Jesus. Sim, o que nos falta muitas vezes é coragem, Jesus. Coragem de largar o que temos nas mãos, de trocar a prioridade, de verdade ter um coração de adorador, Pai. De verdade estar satisfeito com tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor está fazendo. Senhor, eu sei que nessa manhã, Pai, o Espírito Santo teve liberdade nesse ambiente e falou com corações, Senhor, muito específicos, com palavras muito específicas, Senhor. Então que eu possa, em nome de Jesus, ter a coragem de me levantar e colocar em ação, em prática, tudo aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações. Senhor, mais uma vez, derrama da Tua glória sobre cada irmão e cada irmã. Derrama do Teu poder sobre cada irmão e cada irmã. Que sejamos satisfeitos em Ti, Senhor, sem tentar em hipótese alguma encontrar outro Deus, porque não há Deus maior, não há Deus mais poderoso, não há Deus que nos amou de uma maneira tão grande como o Senhor nos amou. Então, destrona os nossos corações de tudo aquilo que não vem de Ti. Quebra todos os tronos do nosso coração, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Tudo aquilo até que parece bom, mas não é Teu. Quebra dentro de nós. Tira a ilusão diante dos nossos olhos, Pai, e faça-nos enxergar quem Tu és de verdade, Pai. Em nome de Jesus, digam amém.